A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, maior competição interclasses do gênero no mundo. Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas e privadas. A prova será no dia 15 de abril, na própria escola inscrita. Não há limites para o número de classes das escolas interessadas em participar da Olimpíada, mas cada uma terá apenas um time. As inscrições são gratuitas para escolas públicas, mas as particulares pagam taxa de R$ 219. A inscrição deverá ser feita unicamente pela escola, que designará um professor como coordenador responsável. Ele deverá preencher a ficha de inscrição no site www.matematicassemfronteiras.org até o dia 13 de abril. E o meio político do país foi agitado pela reportagem sobre suposta delação do senador Delcídio do Amaral. Ainda pela manhã, após tomar posse como novo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso disse que o senador Delcídio não tem mais credibilidade para fazer acusações. O senador Delcídio, com quem sempre tive excelentes relações, não tem primado por dizer a verdade. Após a posse dos novos ministros, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com Cardoso e com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. O encontro não estava previsto na agenda oficial e foi convocado após a divulgação da reportagem. A revista Isto É, que normalmente sai aos domingos, antecipou a edição para esta quinta-feira e publicou o que seria a prévia de uma delação premiada do ex-líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, que está suspenso do PT. Segundo a reportagem, Delcídio declarou que a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de corrupção na Petrobras e tentaram interferir na Operação Lava Jato. O ministro da Casa Civil disse que a presidenta recebeu a notícia com indignação. Eu acho que isso aqui é um absurdo completo. Um órgão de imprensa é estranho, porque o furo poderia ser domingo. Caberá sempre a pergunta: a que interesse cabia a antecipação da revista? Ia se perder o furo? Ou era a preparação de alguma coisa? Então, eu acho que esse é um descaminho da democracia brasileira. À tarde, José Eduardo Cardoso voltou a falar do assunto na cerimônia de transmissão do cargo de ministro da Justiça. Disse que o senador Delcídio o procurava para reclamar de possíveis abusos da Lava Jato, mas que o governo nunca interferiu na investigação. Os senhores acham, e as senhoras acham, que o presidente da República, o ministro da Justiça, teria uma coragem e ousadia de dizer: vamos mudar o rumo da Lava Jato? E o presidente do Supremo calaria? No Congresso, a oposição disse que vai acrescentar as informações da reportagem no pedido de impeachment que aguarda a análise da Câmara. Seria uma omissão imperdoável das oposições não permitir que a comissão do impeachment e o plenário da Câmara dos Deputados não se debrucem também sobre essas informações. Caberá, obviamente, as investigações, caberá, obviamente, as análises que se sucederão, comprovar a veracidade ou não daquilo que está hoje na revista. Mais uma vez, o noticiário dos conglomerados econômicos, do monopólio de comunicação, noticiando de forma condenatória o PT e o governo em cima de algo que não tem a menor sustentação e se desvia a atenção. Houve o acatamento do processo contra Eduardo Cunha e o noticiário é uma barrigada de uma revista que semanalmente faz coisa desse gênero. À tarde, em nota, o senador Delcídio disse não reconhecer o conteúdo da reportagem da Isto É. Afirma que não conhece a origem e nem a autenticidade dos documentos publicados e alega que não foi procurado em nenhum momento pela revista para confirmar as informações. Embora não reconheça o conteúdo da reportagem, a nota não nega que Delcídio tenha feito uma delação premiada. Delcídio do Amaral foi preso por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele aparece em uma gravação oferecendo R$50 mil por mês e um plano de fuga ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró.
O senador ficou preso por mais de 80 dias. No mês passado, Delcídio foi solto e passou a cumprir recolhimento domiciliar. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 24ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Aletheia. O objetivo é dar continuidade às investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros praticados por diversas pessoas no contexto do esquema criminoso revelado e relacionado à Petrobras. Em nota, a Polícia Federal informa que cerca de 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal cumprem 44 ordens judiciais, sendo 33 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para a delegacia a fim de prestar depoimento e depois é liberada. As medidas estão sendo cumpridas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia. A operação também inclui buscas em Guarujá, Diadema, Santo André, Manduri e Tibiaia. Segundo a Polícia Federal, a casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e o Instituto Lula são alvos da operação. A operação recebeu o nome de Aletheia em referência a uma expressão grega, que significa busca da verdade. Diariamente, pesquisas e descobertas são feitas no mundo. Muitos médicos pesquisam e buscam a cura para doenças raras que ainda não têm tratamento. Mas aí entra um questionamento. Por que o Brasil é responsável por apenas 2% dos estudos realizados no mundo? O que nos atrasa? O que falar para pessoas que estão em busca de uma cura? Nós conversamos com o Dr. Fábio Frank, que explica o que o projeto de lei 200 de 2015, se aprovado, pode mudar na vida das pessoas. O projeto de lei 200 de 2015 começou a ser debatido no Senado em março de 2014, após contato com o gabinete da senadora Ana Amélia Lemos, feito pelo paciente de câncer de pulmão de Ijuí, Afonso Celso Raz, de 56 anos. Voluntário em um tratamento da doença, coordenado pelo diretor do Centro de Complexidade em Oncologia do Hospital de Caridade de Ijuí, Fábio Frank. A ideia do projeto apresentado pela nossa senadora Ana Amélia Lemos, junto com o senador Valdemiro Moca, do Mato Grosso, e o senador Walter Pinheiro da Bahia, é de se regulamentar a pesquisa clínica em seres humanos. Nós descobrimos que não existe um projeto de lei que regulamente a pesquisa em seres humanos, apenas em animais, e por isso que se criar uma lei onde a gente estabeleça prazos sérios que tornem o Brasil competitivo, a participação de testes de novos tratamentos, principalmente para doenças graves, é fundamental. Hoje esse período de demora é muito longo, ao contrário dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, do Japão, que são países referências em pesquisa, onde esse prazo é de 45, 60 dias, aqui nós levamos até 1 ano e meio para início dos nossos projetos, o que faz com que quase 70% dos estudos não venham para o Brasil, exatamente por essa má fama de nós sermos um país muito demorado nos nossos processos regulatórios. Presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, Fábio Frank, destaca que muitos estudos aguardam a regulamentação na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Atualmente, o Brasil é responsável por apenas 2% dos estudos realizados em todo o mundo, em razão da demora para a liberação das pesquisas. Pacientes brasileiros ficam impedidos de participar dos testes clínicos com novos medicamentos. Ficam órfãs e ficam sem acesso ao tratamento. O que eu acho que mais doloroso do que você saber que não existe uma opção de tratamento é você saber que essa opção existe, que você não tem acesso, exatamente pela burocracia. Então isso a gente não pode permitir. Nós estejamos perdendo oportunidades atrás de oportunidades no Brasil, exatamente porque a burocracia emperra e não permite que os pacientes tenham acesso ao tratamento. O que a gente quer não é de maneira nenhuma questionar o processo ético, que tem que haver uma proteção exatamente pelas experiências que a gente tem da Segunda Guerra, das experiências dos nazistas, a experiência da talidomida, que foi muito dolorosa e uma medicação que causou malformações muito sérias em crianças,
mas nós queremos que os pacientes tenham oportunidade. A desculpa de que a burocracia está para proteger os direitos dos pacientes faz com que essa proteção seja tão grande que ninguém tenha acesso aos tratamentos. E vidas se perdem, né, e pessoas morrem e passam por dificuldades com relação a isso. Então, discutir isso com toda a sociedade, com a comunidade científica, com os políticos é fundamental, e eu agradeço desde já a senadora Ana Amélia Lemos pela sua capacidade de poder levar esse projeto adiante e de estar defendendo os pacientes com câncer e com outras doenças raras ou graves. Porque nós temos muita dificuldade em abrir novos projetos. Então, os Estados Unidos hoje participam com 42% de todos os projetos de pesquisa e o Brasil apenas com 2%. Num país do nosso tamanho, com a nossa população, nós poderíamos estar aí muito próximo dos Estados Unidos se nós desburocratizássemos o nosso sistema. Então a grande questão é, os projetos não são mais ofertados por Brasil. Quando são planejados globalmente para serem desenvolvidos em várias populações, e aí vem a riqueza, porque talvez o nosso Zika vírus seja diferente do Zika vírus da África ou da Europa, talvez ele tenha sofrido mutações, e a gente precisa saber essas características. Hoje a lei não nos permite, por exemplo, nem nós mandarmos as nossas amostras de sangue para serem analisadas fora. Isso é considerado pirataria genética, quando nós não temos laboratórios capazes de fazer essa análise aqui. Então, né, nessa proteção ao patrimônio genético nacional, nós não temos informações sobre as nossas doenças dos nossos pacientes e acabamos tratando doentes com informações e características de populações de fora. Então, se regulamentar tudo isso e se permitir que hoje a gente tenha condições iguais do restante do mundo de fazer pesquisa aqui, é fundamental, porque isso torna acessível para os pacientes brasileiros um tratamento de ponta, inovador, como em qualquer lugar do mundo. Ficou para a próxima semana, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a votação do projeto PL 200 de 2015, que desburocratiza uma parte fundamental do desenvolvimento de novos medicamentos, a pesquisa clínica. Que hoje nós, na Comissão de Ciência e Tecnologia, foi o senador Aloysio Nunes Ferreira, fez um brilhante relatório sobre o PLS 200, que trata de desburocratizar a pesquisa clínica em nosso país. Estamos debatendo com muita intensidade no Brasil inteiro a chamada pílula do câncer, que foi um desenvolvimento feito pelos professores químicos da Universidade de São Paulo, da unidade em São Carlos, professor Cherici, que acabou criando a chamada fosfetanolamina sintética. E isso tem mostrado para alguns pacientes portadores de câncer que tem sido eficaz o uso dessa pílula do câncer, a fosfetanolamina, para a cura dessa doença tão grave. A dúvida, porque não houve uma pesquisa clínica completa, é exatamente a partir dessa pesquisa também nós termos a certeza de que é ou não eficaz a fosfetanolamina no tratamento do câncer ou talvez de outras doenças. Então, é muito importante o projeto, ele trata e abrange vários setores. A história desse projeto, que tem o apoio do senador Valdemir Moca e do senador Walter Pinheiro, a quem eu agradeço muito pela decisiva colaboração, e na relatoria do senador Eduardo Amorim, na Comissão de Constituição e Justiça, porque a pesquisa médica de novos medicamentos é muito importante para que as pessoas portadoras de câncer ou de outras doenças muito graves possam ter pelo menos a expectativa e a esperança de um tratamento adequado para reduzir o seu sofrimento, mas especialmente para tentar buscar a cura para essas doenças ou a convivência com a doença numa qualidade de vida apreciável. Esse é o nosso objetivo. Estamos preocupados exclusivamente com os pacientes e a sua qualidade de vida, com as suas famílias e também, claro, com os pesquisadores brasileiros, que dedicam muito da sua vida a encontrar os caminhos melhores para as medicações que são adequadas ao tratamento do câncer ou de outras doenças. Estamos a serviço da ciência no Brasil, da economia no Brasil, mas, sobretudo, da qualidade de vida das pessoas portadoras dessas doenças. Dr. Fábio salienta o que representa para ele como médico e pesquisador e também para familiares e pessoas que sofrem com alguma doença grave, a aprovação do projeto de lei 200 de 2015.
Eu fui convidado para ser presidente da seção de pesquisa clínica do Congresso Brasileiro, que se realizou em Brasília em 2013. E muito feliz com o convite, muito orgulhoso, saí aqui de Juiz, fui até Brasília. Quando eu cheguei na sessão, a sessão estava vazia. Haviam pouquíssimos pesquisadores na sessão e os poucos que estavam apenas referiam que estavam pensando em abandonar o trabalho de pesquisa porque era um trabalho que não tinha futuro no Brasil. Os projetos estavam morrendo, as empresas estavam fechando, os centros de pesquisa estavam fechando por falta de projetos, porque os projetos morriam todos por causa da burocracia. Só com a discussão do projeto de lei nós já vimos avançar muito e hoje os projetos voltaram a acontecer e estão sendo abertos nos centros, apesar de com um prazo curto. Eu acredito que se o projeto for aprovado, nós vamos transformar a realidade da pesquisa e o Brasil volte a se tornar novamente um celeiro aí de muita produção científica, de desenvolvimento de novos tratamentos e que os pacientes brasileiros, o paciente humilde que mora no bairro mais pobre, possa receber o mesmo tratamento que um empresário japonês, né, que vá até um hospital privado em Tóquio para receber o seu tratamento. Isso equipara as possibilidades dos nossos pacientes e isso torna real, então, as nossas chances. Então, eu prevejo, estou bastante otimista e esperançoso de que com a aprovação do projeto de lei nós vamos ter um futuro muito importante, muito brilhante para a pesquisa no Brasil. Como vimos na reportagem, a votação de projeto que desburocratiza registro de pesquisas clínicas ficou para a próxima terça-feira, dia 8 de março. A seguir, você confere a previsão do tempo e ainda a apresentação do time de futsal aqui de Ijuí. Não saia daí, nós já voltamos.